Boa tarde, pessoal. Eu sou o professor Alan Oliveira e vou mostrar para vocês hoje, através dessa videoaula, um pouquinho do assunto relacionado a equilíbrio químico. Então, o que seria essa questão de equilíbrio? Equilíbrio, na verdade, é o que a gente fala em relação a esse símbolo aqui, no que se refere à velocidade direta e velocidade inversa. Então, quando a gente fala que o sistema está em equilíbrio, quer dizer que velocidade direta é igual a velocidade inversa. Mas hoje nossa videoaula ela vai se resumir no que a gente fala sobre deslocamento de equilíbrio. E o que seria isso? Para a direita ou para a esquerda? É isso que a gente vai perguntar. Mas quando a gente fala nessa questão de deslocamento, a gente vai resumir através do princípio de Le Chatelier, no que ele diz o seguinte: todo sistema em equilíbrio sofre uma perturbação e através dessa perturbação, o próprio sistema em equilíbrio vai ter que resolver isso. Para quê? Para que haja essa compensação. Velocidade direta, velocidade inversa. Bom, então o que é que vai acontecer? Quando a gente fala em deslocamento de equilíbrio, a gente vai fazer o seguinte: vamos falar de concentração, vamos falar de temperatura e vamos falar de pressão. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês como se comporta essa questão de concentração. Mas repare só, vamos lembrar um pouquinho de equilíbrio químico logo no início do assunto. Nós temos duas constantes iniciais que se chamam Kc e Kp. Kc significa constante de equilíbrio em termos de concentração. Toda constante de equilíbrio em termos de concentração ou de pressão, que é Kp, vai ser concentração do produto sobre concentração do reagente. Para Kc, quando vocês observarem que uma reação química está lá com componente sólido, ele não vai entrar na expressão de Kc, porque o equilíbrio já está estabelecido, a constante já está estabelecida. Quando for falar em Kp, só vai entrar componentes gasosos, já que a gente está falando de pressão. Então, Kp, pressão do produto sobre pressão do reagente, dos componentes relacionados aos produtos e dos componentes relacionados com os reagentes. Voltando para cá, vamos falar um pouquinho de concentração. Aí a gente vai perguntar, para a direita ou para a esquerda? O que é isso, professor? Repare, é fácil. Seja a reação para a formação, ou seja, para que aconteça o equilíbrio entre 1 mol de gás nitrogênio mais 3 mols de gás hidrogênio em equilíbrio químico com 2 mols de gás amônia. Então, o que é que vai acontecer? Quando esse sistema sofrer uma perturbação, ele tende a se reajustar, minimizando essa perturbação. Como é que vai acontecer isso, professor? Fácil. Se a gente aumenta a concentração de N2, é fácil a gente pensar assim: quem é que vai ficar em prejuízo e quem é que vai ganhar? Se a gente aumenta a concentração de N2, a gente pensa o seguinte: aumentei a concentração de N2, consequentemente, o lado dos reagentes está ganhando do produto. Então, se aumenta a concentração de N2, quem está precisando de algo é o NH3, a amônia. Então, significa dizer que o equilíbrio se deslocará para a direita. Tranquilo? Agora, se a gente aumenta a concentração de NH3, o que é que vai acontecer? Os reagentes
estão precisando de algo para que o sistema entre em equilíbrio. Se eu aumento a concentração de NH3, então o equilíbrio tende a deslocar-se para a esquerda. Então fica fácil. Qualquer que seja a pergunta relacionada a esse sistema, o aluno já pode acertar. Caso eu pergunte assim, se eu diminuo a concentração de H2, olha lá, estou diminuindo a concentração de H2, o que é que acontece com o sistema? Os reagentes estarão precisando de algo, porque se eu retirei, quem está em maior quantidade será o produto NH3 amônia. Então, se ele foi retirado do reagente para suprir a necessidade, o equilíbrio deslocará-se para a esquerda. Então, ó, se eu retiro agora a NH3 do sistema, o que é que acontece? Retirei NH3, está em maior quantidade, está precisando, o sistema vai para a direita. Bom, feito essa observação, então a gente já pode falar um pouquinho, ou pegou qualquer que seja o exercício, observe o que ele está te pedindo, interprete, e aí você vai saber se o deslocamento vai para a direita ou para a esquerda. Espero que eu tenha ajudado vocês. Tenham uma boa tarde e bons estudos. Obrigado.